Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao videocast do FGV in Company Insights, em parceria com a revista GV Executivo. Hoje vamos falar sobre as PPPs, a importância das parcerias público-privadas para a gestão pública moderna e os desafios para a capacitação dos gestores. Sobre esse assunto, eu converso com Patrícia Mello, que é coordenadora acadêmica do FGV Cidades. Muito obrigada pela sua participação, Patrícia. Eu que agradeço. Muito obrigada. As parcerias público-privadas, são uma ferramenta de gestão pública moderna, Qual que é a importância das PPPs, professora? As PPPs são importantes como instrumento de políticas públicas. Elas são instrumentos que desenvolvem projetos que inicialmente seriam desenvolvidos apenas pelo setor público, como serviços públicos, infraestrutura, mas que são feitas em combinação com a eficiência do setor privado e as responsabilidades do setor público para alcance de um objetivo comum e para gerar impactos na sociedade no geral. As parcerias público-privadas, concessões, elas de alguma medida sempre existiram, amarradas ou menos em leis específicas, mas a grande verdade é que no atual momento, independentemente de como é a forma física e jurídica dessas PPPs, existem muitos caminhos de você fazer as parcerias de diversas formas, de diversas maneiras, combinando riscos, financiamentos, projetos específicos, capacidade de acomodar diversos instrumentos, insumos e ações. Essa é a forma como as PPPs sempre foram pensadas. Mas atualmente, pensando nos desafios que a humanidade está enfrentando e a necessidade de você desenhar as políticas públicas que melhorem as condições de vida das pessoas, as PPPs são instrumentos fundamentais para alcançar o objetivo final do desenvolvimento sustentável, de incorporar essas práticas de proteção ambiental, inclusão social, governança participativa, por meio do enfrentamento de uma série de desafios que as cidades e as regiões estão enfrentando atualmente. Que desafios são esses? Atualmente, no nível regional e das cidades, nós temos uma série de desafios que nós estamos assistindo todos os dias, de mudanças climáticas, de questões de desastres ambientais que têm impactado a vida das pessoas. Então, são desafios que merecem um enfrentamento melhor no que diz respeito às questões ambientais, as questões de inclusão social, as questões de melhor governança das infraestruturas existentes no Brasil para melhorar as condições de vida das pessoas, para levar as pessoas com mais facilidade para suas oportunidades, para construir condições de moradias melhores, para construir condições de equipamentos de educação melhor, de parques, de turismo e de condições melhores de vida em todos os níveis, no nível individual, no nível coletivo e no nível difuso. Ambiental. E o FGV Cidades, que é o Centro de Inovação em Políticas Públicas Urbanas, faz um trabalho nesse sentido, Como é que vocês desenvolvem esse trabalho junto aos municípios e aos estados? O FGV Cidades ele tem um firme propósito de aumentar acesso a oportunidades, especialmente das pessoas mais vulneráveis que residem nas áreas periféricas das cidades brasileiras e, portanto, muito distantes das suas oportunidades. Então, a gente faz isso por meio de inovação nas políticas de mobilidade, buscando integração de modais, integração de dados, integração financeira para que as pessoas consigam acessar as suas oportunidades da melhor maneira. Nós desenhamos muitas políticas de habitação baseada em dados, baseado na capacidade de você, eventualmente, alocar as pessoas mais próximas das suas oportunidades. Então, nós atuamos na pesquisa, construindo as evidências, mostrando os impactos que precisam ser gerados e quais são os impactos que os problemas nas cidades vêm gerando nas condições de vida sustentável das pessoas. E nós também atuamos na cocriação de instrumentos que sejam importantes no local em que essas pessoas residem. As PPPs elas envolvem uma série de fatores, de avaliação, monitoramento, auditoria, gestão de riscos. Nesse contexto, qual que é a importância dessa capacitação e desse preparo do gestor público?
O gestor público, ele é o orquestrador, ele é o arquiteto dessa política pública que usa a PPP como um instrumento para alcançar os objetivos da política. Então, é muito importante que a igualdade de acesso a oportunidades também seja ofertada para o próprio gestor público, que precisa ter iguais condições de uso das tecnologias modernas para instrumentalizar essas PPPs e estruturar em condições de igualdade com o setor privado as soluções que sejam realmente efetivas e orientadas pelas evidências científicas. E o FGV Company e o FGV Cidades, né, juntos em parceria lançaram o MBA Executivo em PPPs, né? Qual que é o objetivo principal desse programa e o diferencial desse programa, professora? Então, esse programa, ele forma os agentes públicos subnacionais que têm interesse em estruturar PPPs e gerenciar eficientemente essas PPPs depois de implementadas. Mas não só isso, esse curso, ele objetiva formar talentos públicos, líderes regionais, que sejam capazes de estruturar, baseado em evidências, PPPs que de fato vão ser capazes de trazer os impactos que a gente espera dentro de uma lógica de uma política pública que vai ser transformada dentro desse edital de PPP. Então, nós formamos o agente público que seja capaz tanto de estruturar eficientemente, pensar na lógica privada, orientar-se por evidências científicas e, de fato, ser capaz de entender o problema, as causas do problema, as consequências desse problema que estão impedindo o alcance dos objetivos da política pública que é desejada. E os diferenciais desse programa, professora? Esse programa, ele é inovador, ele é único, porque ele é feito justamente para pensar em como formar as pessoas que são capazes de atuar nas políticas públicas, não só gerenciando e estruturando PPPs, mas utilizando elas como instrumento estratégico da política pública. Um outro diferencial é que esse curso é totalmente gratuito, ele é custeado pelo Banco do Brasil, dentro de um programa maior que foi desenhado pelo governo federal, Ministério da Economia e Secretaria do Tesouro Nacional, que procura incentivar a formação de pessoas, de agentes públicos capazes de operar PPPs sustentáveis. Esse é um programa isento de custos, porque ele é financiado pelo Banco do Brasil dentro de um programa maior da Secretaria do Tesouro Nacional, que desenha, então, uma capacidade de investimento desses cursos através de uma contraprestação que as instituições financeiras são obrigadas a colocar a cada vez que a União oferece garantia de crédito para as operações com entidades subnacionais. Então, uma porcentagem desse valor, ele é destinado para a capacitação de agentes públicos. E é esse valor que está sendo investido agora nesse programa do MBA. Além disso, o diferencial desse programa é que ele forma pessoas que, ao final, vão precisar desenvolver e entregar um TCC, que é um edital implementável de PPP. Então, ele é o tempo todo desenhado e formado para que essas pessoas façam o desenvolvimento de um projeto implementável. E que seja colocado em prática. E colocado em prática, inclusive nas entidades de origem desses alunos, que também se comprometem com a implementação desse programa. E falando em resultado, né, qual que é o impacto de um MBA como esse, né, de um programa como esse, para a carreira dos gestores? Os gestores, além deles serem capacitados para orquestrar as políticas públicas e implementar aquela PPP específica, a gente observa muito a necessidade de criar ecossistemas de inovação dentro de cada entidade específica, para que esses líderes consigam não só implementar essa PPP, mas estejam preparados para quaisquer outros desafios e situações específicas, para encontrar as ferramentas necessárias e estarem munidos da capacidade de estruturar as PPPs diante de cada desafio que a entidade for enfrentar lá no futuro. E qual que é a importância da inovação e da sustentabilidade nesses projetos? Bom, a inovação é um enfrentamento de um desafio, mas o desafio é sempre dado por um propósito, né? Então, você pensar que inovação significa, na verdade, uma maneira diferente de você combinar os insumos, ações e os produtos para que eles consigam, de fato,
gerar os incentivos para que esse desafio seja enfrentado, mas que esse desafio tenha por trás um objetivo maior, que tem correlação com as questões ambientais, as questões sociais e desenvolvimento econômico. Professora, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso videocast e até uma próxima. Muito obrigada.